e eu tinha pensado em brincar contigo. Tu és a senhora que sempre roubou muitas bolas, não é? Eu aqui, se tivesse uma bola na mão, estava perfeitamente descansado da vida, que tu não me roubavas aqui. É o bom do confinamento. Tu, a esse nível, foste a maior, possivelmente, em roubos de bola. Ou estou errado? Bem, eu a maior não fui porque não sou a primeira nas estatísticas da WNBA, acho que sou a segunda, mas era uma coisa que as pessoas conheciam mais pelos meus passos e pelas minhas assistências, mas eu tinha bastante orgulho em defender sempre a melhor jogadora da outra equipa e roubar bolas faz parte da defesa, portanto eu não tinha só orgulho no ataque, mas também gostava de defender. Que não é para todos, não é? E o ataque começa mesmo aí e um bom jogador nota-se na defesa, realmente. Agora, aqui uma pequena ponto que é sempre a questão mais complexa, penso eu, que é nós tentarmos falar um pouco de nós próprios. Portanto, é aqui, e aqui também será um bocado já déjà vu para ti, relativamente a este tipo de questão, que é realmente tu falares um pouco de ti e como é que surgiu esta tua paixão, que terá um pouco de família talvez, mas no percurso alguma coisa poderá ter ajudado a desenrolar mais esse gosto. Como diz o ditado português, filho de peixe sabe nadar, e foi isso mesmo, era uma coisa de família. O meu pai jogou e depois foi treinador, e tenho um irmão mais velho que também jogava basquete, então já se respirava basquete dentro de casa. Tive a sorte de ter um campo de basquete mesmo ao lado da minha casa, era só atravessar a rua, bolas de basquete por todo o sítio, então foi como amor à primeira vista. Comecei a driblar aos 5, 6 anos e adorei, e foi aí que comecei no ginásio figueirense, mas a maior parte da minha juventude, da infância, foi mesmo nas Traseiras, que era o campo que estava ao lado da minha casa, onde passei muitas horas com o meu irmão, muitas vezes sendo a única rapariga no meio de uma data de rapazes, e pouco aos poucos sendo aceito por eles para me deixarem jogar com eles. Mas foi de certeza que foi uma coisa de família. Se o meu pai tivesse sido nadador ou, sei lá, jogador de futebol, se calhar tinha envergado por aí, mas não, foi o basquete, e ainda bem que foi. Tocaste aí numa situação que cada vez está mais em voga, que é realmente a igualdade de género, ou a desigualdade, que infelizmente ainda ocorre, e tu sentiste na pele. Imagino que o teu irmão, o Paulo, calculo eu, mais alto que tu, e todos os colegas possivelmente mais altos, que realmente integraram. O Paulo fez cara feia muitas vezes, garantidamente, não? Sim, eu às vezes era os amigos dele, pá, deixa lá vir connosco que ela não atrapalha, então, mas eu andava sempre atrás dele e dos amigos dele para realmente, mas o meu irmão também foi sempre o meu maior, que me protegia mais, então quando chegávamos às Traseiras ele escolhia sempre essa da equipa dele para me poder proteger contra os outros rapazes que também eram mais fortes, mais altos, e que depois de alguns tempos já se aperceberam que eu também, afinal, até percebia umas coisas de basquete, e então já era uma disputa a ver por que equipa é que eu jogava. Mas o meu irmão foi decididamente a pessoa que se calhar teve mais impacto em desenvolver o gosto pelo basquete. Eu jogava com ele nas sanefas dos cortinados, com umas bolas de ténis em casa, partíamos as coisas todas lá em casa à minha mãe, os bibelôs todos, e foi a pessoa, para além do meu pai, que teve a maior influência do basquete ser esta gigante oportunidade que me deu o basquete na vida. O que é que fez continuar a seguir em frente? Portanto, a nível nacional, os desportos, excetuando o futebol, a nível de apoio, seja clubístico, associativo ou mesmo federativo, não é muito rico em apoios. O futebol consegue, obviamente, ter vários apoios. Como é que foi a parte de chegar ao topo a nível nacional e depois o transfer e entras no universitário já, obviamente, nos Estados Unidos? Acho que a primeira coisa é gostar mesmo de alguma coisa. Para mim foi o basquete. Eu apaixonei-me logo de pequena e queria ser a melhor jogadora que eu pudesse ser. Também desenvolvi, lá está, pelo meu irmão, o sonho americano de vir para os Estados Unidos e estudar para uma universidade. Ele acabou por nunca ir e passou-me um bocado esse sonho, e acabei por ser eu que tive a oportunidade de ir para uma universidade com uma bolsa de estudo, e daí ser o que catapultou o desenvolvimento da minha carreira.
E, claro, em Portugal também foi um bocadinho a oportunidade de jogar na seleção cedo, também jogar sempre num nível mais avançado. Eu era cadete, jogava com os júniores, então como jogava com pessoas mais velhas também ajudou o meu desenvolvimento. Tive a oportunidade de jogar pela seleção aos 16 anos, depois fui para Santarém, que naquela altura o Clube União Desportiva de Santarém era uma das melhores equipas portuguesas, conseguimos lá ganhar o campeonato, a taça e a supertaça, e depois daí fui para os Estados Unidos e até hoje continuo aqui porque é realmente um país de grandes oportunidades. Neste momento as coisas não estão muito bem aqui, mas é um país que me abriu as portas para realmente realizar os meus sonhos, que era ser a melhor jogadora de basquete que eu pudesse ser. E não só na universidade, mas depois também na WNBA, e realmente olhando para trás foi a melhor decisão que eu tomei, foi vir para os Estados Unidos. Sem dúvida. Ficar entre as 15 melhores jogadoras do mundo, realmente, se não dás o salto, dificilmente chegarias onde chegaste. E realmente voaste, ainda bem que voaste, e deixaste e continuas a deixar um registro espetacular. Aqui aquela parte agora relativamente aos clubes, que puxa um bocadinho pela tua reflexão, e que é nós compararmos mundos quase incomparáveis, que é realmente uma verdade clubística a nível nacional, e obviamente além fronteiras, e além fronteiras a nível, para já, dos Estados Unidos, porque tu não andaste só nos Estados Unidos, mas também ainda correste um pouco a Europa. Tenta refletir e perceber onde é que estão as maiores diferenças. É na formação, onde se nota logo uma grande diferença, é na parte da formação, e eu costumo dizer que a nível nacional as nossas pontes estão mal construídas, ou seja, do ensino superior, ou seja, do ensino secundário para o superior, essa ponte falha a nível desportivo, o que depois catapulta uma série de dificuldades para que alguns jovens continuem a sonhar e continuem a tentar competir ao mais alto nível. Portanto, há uma taxa de desistência muito elevada logo no ensino secundário. Dentro da tua experiência, pelo que vivenciaste a nível nacional e depois com o transfer da parte universitária, o que é que achas que é a grande diferença? Estará onde? Da parte dos clubes? A diferença é que nos Estados Unidos não há clubes, há escolas, e todo o desporto é desporto escolar. E como também há épocas diferentes, há muitos miúdos que conseguem jogar vários desportos e depois um dia mais tarde decidir que desporto é que querem seguir com a bolsa de estudo. Na Europa é completamente diferente, desde pequenino o pai e a mãe têm que levar o miúdo a um clube e decidir que desporto é que esse miúdo vai jogar, ou essa miúda vai jogar nesse clube. Portanto é completamente diferente. Temos que decidir a uma idade pequena se metes o miúdo na ginástica, na natação, no basquete. Às vezes é muito difícil de conciliar vários desportos, principalmente em cidades grandes, onde se tem que estar num carro e deslocar-se com trânsito, e tudo isso torna as coisas mais difíceis. E nos Estados Unidos é muito mais fácil porque é tudo nas escolas. Há o desporto escolar, extracurricular, há a temporada do basquete, há a temporada do futebol americano, há a temporada do beisebol, e há essas coisas todas que, por um lado, eu acho que tem mais sentido e ajuda muito, mas é como está tudo feito desde há muitos anos, e é uma coisa que é completamente diferente. Mas acho que nos Estados Unidos este modelo ajuda a que as crianças se desenvolvam mais e também praticam outros desportos, que se calhar mais tarde podem decidir qual é o desporto que se calhar gostam mais e envergar por esse desporto. Exato. É um desenho que resulta há muito tempo, não é? As bolsas, porque é por mérito e não é para todos, é preciso cumprirem uma série de requisitos, mas lá está. A nível da especialidade, tu tocaste numa ferida muito, muito sensível a nível nacional, que o desporto escolar cá em Portugal vai resultando, mas mesmo assim depois lá está, não há ponte, e acabamos por perder muitos futuros possíveis atletas devido ainda à forma que as coisas estão. Isto tem um pouco também a ver com a gestão. A gestão clubística cá, que acabaste de dizer que a gestão do vosso lado americano é mais escolar, quando passam diretamente da parte universitária para um clube, e tenta voltar um bocadinho atrás quando tu deste o salto do universitário para um clube de outra dimensão,
a nível de gestão, o que é que tu sentiste diferente neste processo, neste transfer, enquanto estavas como atleta relativamente ao ensino universitário e depois, quando deste o salto para... Bem, aqui nos Estados Unidos, para se dar o salto universitário para um clube, quer dizer que a pessoa se tornou profissional, porque as ligas que há aqui são todas profissionais, portanto, se quer uma pessoa jogue futebol ou jogue basquete, ou seja o que for, portanto, salta para continuar a jogar nos Estados Unidos é porque é muito bom e salta para um nível profissional, que é outra comparação, e cada liga é diferente, tem clubes diferentes. Se não é tão bom e dependendo do desporto que é, pode ir, por exemplo, para outro país para jogar. É o que se passa muitas vezes com o basquete masculino, o basquete feminino, ou se joga na NBA, ou se pode ir para a Europa, ou para a Ásia, ou para a Austrália, continuar a carreira desportiva. Mas o salto aqui nos Estados Unidos, quando se salta da universidade para o profissionalismo e se continua a jogar nos Estados Unidos, é porque se passa para o profissional e há, na minha opinião, as ligas melhores do mundo estão aqui, portanto o basquete feminino, masculino, a WNBA, a NBA, o futebol americano que não há em muitos clubes, o nosso futebol continua a crescer, a liga MLS dos homens e também das mulheres continua a crescer, é um desporto que tem crescido bastante desde que eu cheguei aos Estados Unidos em 94 e é assim, é um modelo americano, mas também, também há a possibilidade de muitos americanos continuarem a sua carreira profissional noutros países se não são suficientemente bons para continuar aqui a jogar nas ligas profissionais que há aqui nos Estados Unidos. Ok. Relativamente, portanto, a liga profissional deve ter uma matriz ou uma conduta que é semelhante em todos os clubes, ou notaste diferenças nos clubes por onde passaste? A semelhança é que geralmente, portanto, sai da universidade e há um draft para ser elegido por diferentes ligas, portanto a NBA tem um draft, a WNBA tem um draft, a MLS tem um draft, portanto vão escolher os jogadores, há uma ordem que é estabelecida previamente, geralmente a pior equipa da época passada escolhe primeiro, ou as piores equipas escolhem primeiro para irem exatamente escolher os melhores jogadores que saiam da universidade e é a forma que eles têm aqui para tentar que as coisas sejam um bocado uniformes e competitivas e é a mesma, sinceramente no futebol não estou muito a par, mas imagino que seja mais ou menos a mesma coisa, mas surgem muitas equipas novas também, mas o formato é mais ou menos igual e depois quando, claro, se entra nessa liga há várias equipas que aqui não se chamam bem clubes, são equipas que fazem parte da liga que têm mais ou menos todas as mesmas regras. Agora vamos dar um salto. Assim, muito rapidamente entramos na Europa novamente, overseas, passámos o Atlântico, exatamente do que estamos a falar, seja a nível nacional, tu também estiveste na Turquia, Itália, ainda entre outros países. Se analisarmos esses clubes onde estiveste, exatamente do que estávamos a falar, como é que as coisas estão colocadas ou hierarquizadas? São semelhantes? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. A Europa, pronto, vou falar da Europa porque é o continente que conheço mais e foi um continente que joguei para além dos Estados Unidos. Quem tem mais dinheiro não há nenhum teto salarial, quem tem mais dinheiro é quem vai buscar as melhores jogadoras ou os melhores jogadores. Nós não há nenhum draft, nós negociamos diretamente com os clubes para pôr aí as jogadoras ou os jogadores que esse clube quer e cada clube tem patrocinadores que apoiam os clubes, portanto é um formato que nós conhecemos em Portugal e que é igual para todos os clubes europeus e os clubes com mais dinheiro são os clubes geralmente que têm as melhores equipas e os melhores jogadores. Ok. E dentro da formação, a nível europeu, as pontes, reparaste como é que são efetuadas? Vai-se buscar muito jogador a nível da formação? Ou já está incutido essa situação de irmos buscar os melhores, ou estarmos atentos nos Estados Unidos, aqueles que acabaram por não ficar, o processo e as dificuldades? Eu acho que a formação na Europa é para toda casa, são miúdos jovens, não é, que vivem aí, claro, se estivermos a falar por exemplo, em Portugal, e se estamos a falar de futebol, a formação, às vezes vão buscar miúdos de fora que vêm os olheiros que andam
por outros clubes e começam logo a tentar fazer contratos com os miúdos que são muito jovens, mas falarmos, por exemplo, de basquete e até chegarmos a séniores, não há muito movimento, geralmente a formação é sempre a miudagem que vive nessa cidade e que se calhar o pai era fã deste clube e levou o miúdo para começar a jogar futebol ou basquete ou handball ou vôlei nesse clube, portanto é completamente diferente e depois quando chegam a sénior e chegam ao profissionalismo, então aí já se pode ver alguma troca sei lá, de jogadores que se calhar fizeram a formação num clube e agora jogam noutra porque já é de uma maneira profissional, mas a formação, pelo menos que eu saiba, a maior parte dos clubes toda o continente europeu é sempre prata da casa. Ok. Mudando agora um pouco e assim radicalizando. Dentro do clube e toda a experiência que tu tens o número na tua cabeça de clubes que tu passaste? Não, mas talvez 20 mais ou menos. A ideia que eu tenho é esse número. Uma pergunta que eu tenho para ti é, muitas vezes tu como atleta, portanto tu és um role model, tu és um exemplo que toda a gente ambiciona e depois é isso, não apenas e só o praticante de basquetebol, que é uma modalidade que tu também representas, mas os jovens em si, não é? Quando há uma pessoa que vinga em determinado desporto, obviamente a gente compara sempre o Ronaldo, e o Ronaldo é sempre posto aqui, e eu sou eu não sou anti-futebolista, repara, mas eu sofro um pouco com todos os atletas com muito valor das outras modalidades desportivas, porque o futebol já tem direito à antena, que estão lá 5 senhores a falar mal da bola e nós de outros desportos gostávamos de ter um bocadinho mais direito de antena, nunca temos. É uma coisa que me deixa um pouco irritado. Mas dentro destes 20 clubes que tu jogaste e que fizeste parte, qual é a pessoa dentro do staff que consideras aquela pessoa mais importante, aquela que tu, enquanto jogadora, enquanto exemplo, aquela pessoa que para ti tem que fazer sempre parte de qualquer equipa técnica, é impossível aquele lugar não ter ninguém? Talvez o treinador é muitas vezes a ponte entre as jogadoras e a direção, e nós como jogadoras não tínhamos muito contacto com os presidentes ou com os general managers das equipas, mas com o treinador era uma relação que nós tínhamos dentro e fora de campo, portanto eu acho que se calhar é a posição mais importante, tanto na formação como também no profissionalismo. Ok. E se analisarmos agora, tirarmos o treinador como o primeiro elo, se nós olharmos para a hierarquia dos clubes, qual é aquela pessoa que vias mais a correr de um lado para o outro, mais atrapalhada? A nível nacional isso ocorre mais, porque obviamente temos uma pessoa que desempenha 10 funções, é quase um polvo. Obviamente que a nível profissional, cada cargo tem a sua pessoa a trabalhar para essa situação. Tirando aqui o treinador, qual seria a segunda figura para ti? Não sei se todos os clubes têm, que se chamam mesmo, mas talvez o diretor desportivo desse próprio clube. Eu sei quando há no profissionalismo, principalmente quando há estrangeiros numa equipa e eles têm que se habituar e não conhecem nada e às vezes a casa não está pronta e não há internet e há mil coisas, nós temos sempre uma pessoa que temos que chamar ou que escrever e-mails e geralmente, sei lá, acho que é o diretor desportivo que é a pessoa que está a cargo de pôr o óleo na máquina para que a máquina ande, e quando há perguntas que nós não sabemos, muitas vezes temos que recorrer a alguém e acho que é essa pessoa. Ok. Agora, ontem estivemos aqui a falar de ética e dos valores. Alguma diferença a nível dos Estados Unidos para a Europa relativamente se os clubes se preocupam em não utilizar uma mão do Maradona para ganhar um campeonato, ou é algo que está na estrutura, que faz parte, ou quando se chega àquele topo de competição as coisas tendem a ficar um pouco esquecidas?
Não, eu acho que a diferença principal são as condições de trabalho que há aqui nos Estados Unidos em termos de pavilhões, de estádios, de, sei lá, salas de musculação, de todas as pessoas que nós temos para nos ajudar. Se calhar há muito mais staff, um clube, comparado com um clube em Portugal, onde há muito menos pessoas a trabalhar e se calhar temos um treino de 1h30 e temos que sair às 8 porque vem outra equipa treinar e aqui não, temos mais condições de trabalho nesse aspecto. Portanto, para mim é a principal diferença e eu, aliás, eu treinava mais ou menos 1h30 por dia em Portugal e quando cheguei aos Estados Unidos era uma diferença grande só nas horas em que passávamos dentro do pavilhão e que víamos vídeo e que estudávamos o adversário e que, portanto, é muito mais detalhe e preparação para a partida, para o jogo que vem a seguir ou para o próximo adversário e também não só de uma maneira coletiva, mas também individual. E sobre a ética? Os clubes por onde passaste têm essa preocupação dentro da sua matriz clubística, se promovem os valores morais ou não? Eu acho que isso cabe à formação. Quando chega ao profissionalismo, a ética não é o ponto número 1. O ponto número 1 é ganhar. E às vezes a ética fica para segundo plano. Eu acho que a ética é uma coisa de formação que se tem que se ensinar principalmente às crianças que ainda estão a desenvolver o seu espírito desportivo e, claro, ensinar bons valores, mas no profissionalismo eu acho que a ética, claro que há, e acho que também parte de cada individual a fazer as coisas como devem ser feitas e haver o fair play que tem que haver, mas não é a prioridade dos clubes, a prioridade dos clubes é ganhar títulos e ganhar campeonatos. E a tua? Agora uma pergunta matraia. E a tua sempre que ias para jogo? Eu tive sempre, graças a Deus, tive bons pais que me ensinaram boas maneiras em casa e também tive muito bons treinadores que lá está na formação, nos ensinam as coisas que devemos fazer e para mim eu se derrubava alguém eu tentava ajudar, é claro que às vezes a nossa competitividade pode estar no meio, mas eu sempre nunca fui adepta de jogar sujo ou de falar ou de seja o que for, claro que ganhar era sempre o número 1, mas não há que pisar o adversário para o fazer, então eu tentei sempre jogar da maneira mais limpa possível. E esse é o exemplo que, isto foi só para te provocar um bocadinho, porque o exemplo que temos de ti sempre foi esse, os roubos de bola, nunca vi uma atitude antidesportivismo. Competitividade sempre, mas antidesportivismo sempre muito bem. Às vezes pode acontecer no meio de um jogo, as coisas estão, nós queremos ganhar e somos atletas competitivos e pode acontecer alguma coisa, mas quando acaba o jogo e às vezes jogo no dia seguinte, se aconteceu alguma coisa, uma pessoa sente algum arrependimento, eu pelo menos se alguma vez fiz alguma coisa de errado ou dei uma cotovelada e geralmente era sem querer, mas pode acontecer, não sou nenhuma anja, nenhuma anjinha, que aconteceu várias vezes. Nos dias de hoje é mais difícil, com todas as câmaras que há, é difícil alguém conseguir superar a tecnologia. não ser apanhado em flagrante. Exato. Ok, agora sobre o desporto em si. Portanto, para ti, qual o motivo, ou seja, por que motivo trabalhar para o desporto e para a atividade física é importante para ti? Portanto, começaste 5, 6 anos a driblar, acreditas que, tal como disseste logo no início, se o teu pai fosse nadador, possivelmente natação também poderia ter sido, mas no entanto agora tu és basicamente da minha idade, o tempo passa muito, muito depressa, continuas ativa, continuas a praticar atividade física? Sim, não sou super adepta de correr, mas gosto de continuar ativa, de fazer caminhadas, tento fazer todos os dias 1h, 1h30 a andar, continuo a fazer musculação, yoga, coisas que nos fazem bem não só ao corpo, mas também à mente. Acho que o desporto é uma coisa super importante, fazer exercício, estar ativo, não só para o nosso físico, mas também para a nossa saúde mental, principalmente nos tempos que se vivem hoje em dia. Acho que é uma coisa super importante e eu passei o meu confinamento em Portugal durante 2 meses quase e meio e todos os dias, se não estava a chover, eu tinha que ir desanuviar e ir dar uma volta porque, pronto, uma pessoa tinha que estar em casa, mas eu ia sozinha, não estava com ninguém, tinha as minhas precauções, mas é importante e eu acho que
que o desporto em si nos ensina valores que ficam para a vida toda, e esse foi um deles, que acho que o estar ativa e sentir-nos bem connosco próprios é importante. Sem dúvida, sem dúvida. Relativamente aos clubes por onde passaste, tenta ver dentro de todos eles quais é que tinham maior contacto com a comunidade e tentar perceber o porquê. O que é que cada clube, aquele exemplo daquele clube que tinha possivelmente os jogos com uma afluência maior, aquele público mais de união, tens aquele clube que voltava já a correr se o tempo pudesse andar para trás, relativamente a isto que eu te estou a perguntar, não só a parte dos títulos. Eu acho que isso é uma coisa que, dar aos clubes ou mais pequenos, que são de cidades ou de aldeias mais pequenas, onde têm os seus próprios fãs, e é uma coisa que passa de geração para geração, mas também joguei por clubes gigantes, como por exemplo o Galatasaray, onde têm fãs, adeptos que às vezes literalmente se matam uns aos outros para ir a um jogo, e principalmente quando se trata de futebol ou quando jogam contra o rival principal, que é o Fenerbahçe. Acho que isso mudou tudo. Eu joguei por muitos países e havia situações onde se calhar jogava com meia dúzia de gatos pingados, muitas vezes era a família que estava a ver, e havia outros sítios, por exemplo, ao lado de Portugal temos um clube feminino que é o Salamanca, onde está sempre cheio o pavilhão, e mais ou menos leva 3.000, 4.000 pessoas, e está sempre cheio, e as pessoas vivem para todos os jogos e para poderem conviver uns com os outros e para apoiarem a equipa feminina de basquete. Portanto, acho que isso é uma coisa que muitas vezes, ou porque a equipa é muito boa e eles querem apoiar, ou temos o caso do Benfica ou do Futebol Clube do Porto, tem adeptos mundialmente que vão aos estádios, e é uma maneira de passar o tempo e de apoiar a equipa, mas eu joguei por tantos clubes que é completamente diferente, não são todos iguais, e para mim eu jogava se tivesse uma pessoa a ver ou se tivessem 20.000, e dava sempre o litro, como se costuma dizer, e jogava sempre para ganhar. Sempre jogaste da mesma maneira, independentemente, que é a diferença de um grande jogador. Fica tudo a zero, não é? Ajuda agora as pessoas, não é? Estamos a ver pela primeira vez estádios vazios. Estádios vazios. E então, mas isso às vezes é a realidade do basquete feminino, porque infelizmente não temos os apoiantes que se calhar gostávamos de ter, mas eu tive a oportunidade de jogar na WNBA, ganhar um título à frente de 17.000 pessoas, mais as pessoas que estavam a ver em casa, e também joguei em muitos pavilhões que estavam praticamente vazios, portanto, mas uma pessoa afinal joga por gosto, e independentemente das pessoas que nos estão a ver, mas é sempre bom jogar com um pavilhão, com um estádio cheio, e é outra sensação. Uma adrenalina diferente, uma motivação diferente sempre, o ruído do público a assistir, sem dúvida. Podemos ver que uma componente cultural, talvez também em tudo que tu falaste, tu frisaste aí a parte do Galatasaray, realmente tem uma componente cultural diferente, por exemplo, de nós. O que é que tu achas que falha a nível desportivo, a nível nacional, para que a comunidade não seja mais ativa? Se fizeres uma análise tu própria com tudo o que já vivenciaste, com a tua experiência, o que é que achas que falta aqui ao nosso cantinho, tão bem plantado à beira-mar, a nível desportivo? O futebol tem os seus adeptos, não é? Portanto, porque esse é o clube rei de Portugal, é o desporto rei de Portugal, toda a gente gosta de ver um jogo de futebol. Eu acho que o que falta é mais apoio aos outros desportos, que se calhar também não são tão falados pelas comunicações sociais, e se calhar as pessoas não se apercebem que há um jogo de voleibol às 4 da tarde e por isso não vão ver, porque não se apercebem, não é? Então acho que é assim um bocadinho, os portugueses são muito virados para o futebol, que é o desporto rei, e os outros são todos segundo plano, não é? Todos os outros desportos são segundo plano, e por isso penso que não tenham tantos adeptos. Ok. Estamos quase a terminar, Tisha. Tenho aqui uma questão que tem a ver com uma ferramenta, ou seja, a nível do clube, qual será a ferramenta mais importante para que um clube seja diferenciador, ou seja, seja diferente dos outros? Qual é aquela característica, ou aquela ferramenta que terá que ter para
ser melhor que os outros? Não sei se chama uma ferramenta, mas acho que ganhar títulos é aquilo que os adeptos querem, é aquilo que os jogadores querem, é aquilo que os clubes e que os presidentes querem, é para isso que todos os atletas jogam, é para ganhar. E então é encontrar a chave e os ingredientes que se têm é como fazer um bolo, não é? Para ganhar um título é preciso vários ingredientes e não faltar nenhum para que o bolo saia bem. É um bocadinho o papel dos presidentes e muitas vezes dos diretores tentarem pôr a equipa justa, os jogadores justos, aqueles que têm mais sentido, não só dentro e fora do campo. Acho que às vezes não é só o talento que se tem dentro do campo, mas é importante que a química da equipa e dos jogadores bata certo para as coisas correrem bem e quando os clubes ganham, os adeptos vêm e as coisas correm muito melhor. Portanto, não sei se é uma ferramenta, mas acho que as vitórias são as coisas mais importantes, principalmente no profissionalismo que um clube pode ter. Para ganhar, o que é preciso? Muito trabalho. Trabalho é a chave de sucesso, não só no desporto, mas na vida. Acho que sem trabalhar é impossível ter sucesso, ou só se alguém tiver muita sorte, mas a sorte é imprescindível, mas não é tudo. Acho que o trabalho é o ingrediente número um, como nós enfrentamos o dia-a-dia, como nós treinamos, acho que isso é o ingrediente mais importante. Concordo na íntegra. Tisha, das perguntas terminamos. Meu obrigado. Nada. Tá? Tchau, obrigada. Tchau, Deusinho. Obrigado.